E aí, faladores? Tranquilidade? Boa noite. Hoje eu vou fazer uma live referente a perguntas que frequentemente me fazem nos questions box do Stories, né? Então, assim, eu separei algumas que acontecem, né? Que vêm todo dia. E eu vou estar comentando sobre elas um pouco mais a fundo e que eu acredito que vai ajudar muito vocês. Tá bom? Então, e por que que eu do nada, né? Essa semana eu já fiz uma live na quarta-feira, agora estou fazendo outra. Então, o meu objetivo máximo aqui é o que? Tá ajudando da melhor forma, tá? Então, se eu vi que esse está sendo um ponto muito solicitado, eu vou continuar fazendo live. Eu gostei de fazer live. Ok? Então, aqui no Instagram eu vou continuar fazendo live aí semana que vem, vou estar preparando alguma coisa nova. Vou começar a fazer as lives do YouTube, que nem eu comentei na última live, né, na quarta-feira. Então vou estar preparando aí algum conteúdo de japonês, de inglês, para estar fazendo no YouTube também, porque ali eu acabo tendo um pouco mais de liberdade, vamos dizer. Porque aqui no Instagram, infelizmente, é assim, né? Tipo, a câmera me filmando, eu falando, eu não consigo, sei lá, botar a tela do meu computador para poder dar uma aula, né? Então eu vou estar fazendo essas aulas de conteúdo no YouTube. E aqui eu vou continuar essas aulas de preparação, de dicas e etc. Beleza? Ô, Konbanwa aí, Yuki. Tudo bem? Valeu aí por comparecer, hein? Então, gente, eu vou marcar aqui uns 10 segundinhos aí pra gente começar com as perguntas, tá? Com essas perguntas que me fazem aí frequentemente no Question Box. Deixa eu só preparar aqui meu rascunho aqui, gente, que eu preparei um rascunho aqui porque os temas são pesados, hein? São pesados e vai ajudar vocês aí pra caramba, hein? Então, bom, enquanto eu tô esperando aí o pessoal entrar, separem um papel, uma caneta aí para vocês estarem anotando essas dicas. E não deixem de praticar depois que vocês saírem aqui da live. Eu não vou demorar, vai ser uma live bem direta ao ponto, que nem as outras. Eu não vou ficar enrolando, então assim, anotem e depois se tiver alguma dúvida, alguma coisa, perguntem lá no story, no direct, faz aonde vocês quiserem. Nos posts, ok? Então, gente, deixa eu ver aqui, eu acho que já passou. Tem pessoal já entrando aí. Bom, vamos lá, né? Então, para quem entrou no horário certo, eu vou estar respeitando vocês para a gente começar o mais breve. E o pessoal que for entrando aí, acompanha no meio do caminho, tá? Eu pedi aí para minha equipe colocarem aqui as perguntas, né? Que fazem aqui para que todos consigam acompanhar junto comigo. Então, eu vou aqui na primeira de todas, que é essa daqui, ó. Eu coloquei aí, deve aparecer para vocês aí nos comentários. Então, assim, a pergunta número 1 que me fizeram, que é por onde começar? Yuji, eu quero aprender o idioma. Por onde que eu começo? O que que eu faço, né? E essa é uma pergunta que vem de diversas maneiras, né? Tipo, por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? O que que eu faço para me preparar para estudar? Então, assim, são vários modos de se perguntar a mesma coisa, né? E aí eu resumi nessa daí, ó, por onde começar, e eu quero que vocês acompanhem o raciocínio e levem para isso, tá? Então, gente, ó, eu separei aqui essa pergunta em 3 pontos principais, que eu vou estar destrinchando aqui com vocês, tá? O primeiro deles, que eu acho que é a primeira coisa, eu quero aprender um novo idioma. A primeira coisa que você tem que fazer, alinhamento interno do porquê que você quer aprender esse idioma e montar a sua meta de longo prazo, tá? Então anotem aí, ó, alinhamento interno e meta de longo prazo. Eu vou explicar o que é esse alinhamento interno, tá? Gente, se vocês não estiverem vendo aí a pergunta no comentário, me avisa, tá? É para estar aparecendo aí, mas como é a primeira vez que eu estou fazendo, não sei. Então, ó, se anotaram aí, eu vou começar aqui, tá? Então, gente, alinhamento interno. Ok, Yuji, decidi, quero aprender japonês. Tá, por que você quer aprender japonês? Essa é a minha pergunta para você. Você quer aprender japonês para
para sua desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, é um hobby, é uma curiosidade, que tem gente que aprende por curiosidade, tá? Tem gente que é assim. Então assim, por que você quer aprender o japonês? Você já se fez essa pergunta? Então assim, primeiro entenda esse motivo, porque isso daí vai facilitar muito para você seguir nessa jornada que é aprender o idioma. Vocês já devem ter visto em alguns posts aí que eu faço, até falo no Stories várias vezes, que um novo idioma é uma jornada, né? Porque o idioma é como se fosse um novo mundo. Então assim, para eu adentrar, eu dominar um novo mundo, eu tenho que ter uma jornada nesse meio do caminho. E não é uma jornada rápida de meses. A gente está falando de jornada de longos anos, tá? Então assim, eu não vou mentir para vocês e falar, você vai ficar fluente em 1 ano. Porque, cara, pela minha experiência, por tudo que eu vivi, por tudo que eu já vi os meus alunos no passado, né? Em 1 ano é muito difícil você ficar fluente. Tanto que vocês podem ver que o programa desses cursos convencionais, em 1 ano você não sai nem do básico direito. Hoje a gente tem os cursos online que seguem uma outra metodologia, eles têm uma outra ritmo de estudo, mas se você parar para ver, em 1 ano você chega ali talvez no intermediário, no melhor dos casos no intermediário avançado. Então eu não vou mentir e falar que em 1 ano você vai ficar avançado, fluente, não vai, tá? Até porque o meu entendimento da fluência é assim, é um estudo de vida. Então hoje eu, graças a Deus, eu falo inglês, falo japonês, mas eu não me considero fluente totalmente, porque eu estou aprendendo todo dia, toda hora eu estou aprendendo alguma coisa nova. Eu assisto um filme, eu aprendo vocabulário novo, verbos novos, colocações novas, expressões, e é um aprendizado constante, tá? Então assim, seta esse motivo, eu quero aprender porque eu quero evoluir profissionalmente. Beleza, primeiro passo. Meta de longo prazo. O que é a meta de longo prazo? É uma meta que você vai atingir daqui a 1, 2 anos. Então assim, eu quero que no final, a gente está em 2021, eu quero que no final de 2022 eu já esteja com o japonês semi-dominado, que eu consiga me comunicar bem com as pessoas, que eu consiga entender os vídeos, né, entender as pessoas. Então essa vai ser a sua meta de longo prazo. Então você determinou o seu alinhamento interno, por que você quer aprender o japonês, e você determinou sua meta de longo prazo. Esse é o primeiro step do primeiro passo, né? Então assim, porque esse não é nem o primeiro passo. Para fazer o primeiro passo tem vários, né? Agora o segundo item aqui, tá? Então assim, é isso aí, ó. O Yuki comentou que é uma coisa que está constantemente mudando, né? Então assim, tem novos vocabulários surgindo aí. Hoje não é tão novo, mas quando eu dava aula, eu tinha o verbo Facebook, Google, que na época, tipo 6, 7 anos atrás, era uma coisa recente, nova, assim, que foi criado um verbo para isso. Então assim, constantemente está mudando. Eu acredito que é o TikTok, o famoso TikTok, hoje deve ter virado verbo também, porque está mudando, gente. Então você está sempre aprendendo, não esqueça disso, ok? Então, segundo passo, planejamento de estudo e metas de curto prazo, tá? Então, assim, eu decidi por que eu quero aprender o idioma. Eu setei minha meta de longo prazo. Agora, eu tenho que fazer esse meio, né? Esse meio de campo aí, entre aonde eu estou agora e aonde eu quero chegar. Eu tenho que decidir como que eu vou fazer esse meio de campo. Então assim, eu vou montar um cronograma de estudo semanal, né? Então eu vou estudar meia hora por dia, 1 hora por dia, e vou setar minhas metas de curto prazo, tá? Então assim, eu vou setar aqui mês de março que a gente está, eu vou aprender 100 novos vocabulários no japonês. Eu vou aprender a me apresentar no japonês. Eu vou fazer essas metas. São metas totalmente que, assim, se você se dedicar, talvez em 1 semana você bata. Mas tem que ser realístico. Não sei se vocês conhecem o sistema SMART, né, de metas, né, de você colocar objetivos aí, né?
Depois eu vou fazer um post sobre isso, senão vai ficar muito longo aqui. Mas assim, um dos pontos ali é você fazer uma meta que é possível atingir no período de tempo que você determinou, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Então, ó, planeje o seu estudo e monte essas metas de curto prazo, porque não é uma meta, são várias metas. Você geralmente tem uma, no máximo duas, três, poucas metas de longo prazo. Geralmente é uma ou duas, para você também não se perder. Mas de curto prazo, cara, é 100 metas que você vai ter, tá? Então, assim, 100, 200 metas. Faça meta semanal, meta diária, que seja. Mas faça várias metas para que você consiga bater e evoluir, ok? Então, esse daí é um ponto. E por que eu tenho que fazer o planejamento, Yuri? Eu vou falar aqui bem... Vou me basear, tá? Eu vou me basear numa dificuldade que eu via muito no passado e que eu também já vivi várias vezes, tá? Por um exemplo, Yuri, eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo. Quantas vezes você já ouviu alguém falando que não tem tempo de estudar? Eu não tenho tempo para focar, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Gente, essa questão da falta de tempo eu acho muito, assim, relativo, né? Porque todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia, né? Todo mundo tem 24 horas no dia. Obviamente, nessas 24 horas, nós temos as coisas que todo mundo faz. Comer, beber, arrumar casa e etc. Essas coisas comuns, né? E também a gente tem aquelas coisas que diferenciam, porque cada pessoa tem uma rotina diferente. Então, tem pessoas que demoram 2 horas para chegar no trabalho, tem pessoas que chegam no trabalho em 10 minutos, tem pessoas que gostam de, sei lá, malham, né? Malham de noite, de dia. Tem pessoas que fazem um esporte, cada um tem cada coisa específica, né? Mas assim, tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem que levar em consideração, que é o quê? A prioridade, tá? A prioridade. Quando você tem esse senso de prioridade, não vai ter coisas que vão te atrapalhar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina o dia que você está mais ocupado no ano, né? Nem no mês, no ano, tá? Imagina. Aí no meio do dia, você lá cheio de coisa para fazer, te ligam e falam, ó, sei lá, vou botar aqui, sua mãe passou mal e está no hospital. O que você vai fazer? Você vai falar, não posso fazer nada porque eu estou muito ocupado? Ou você vai largar tudo ali e vai correr para o hospital para tentar ver o que aconteceu, para saber de notícias e etc. Isso é a questão da prioridade, tá? Então, assim, quando você quer aprender o idioma, você seta esses objetivos, essas metas de longo, curto prazo, você tem essa definição interna feita, você tem que entender o seguinte, isso é uma prioridade para você, tá bom? Então, não parem de falar que você não tem tempo, porque você tem tempo, você consegue criar tempo. Basta isso ser a sua prioridade. Vamos lá, terceiro ponto. Antes de entrar no terceiro ponto, deixa eu ver aqui, o Yuki mandou alguma coisa aqui. Vou responder vocês aí também, gente. É só não respondo no meio para não cortar a linha aqui de raciocínio. Opinar sobre o método de aprender de forma associativa, por exemplo, aprender vocabulário de inglês, até mesmo expressões. Ok, isso daí que o Yuki comentou aí, de fazer uma associação, eu falei até na minha live anterior, né, quando eu falei sobre o hiragana. É muito importante a gente associar as coisas para aprender. Porque se você for focar, tipo assim, eu vou aprender essa palavra aqui, só vou falar a palavra, e ficar martelando isso na sua cabeça, cara, isso daí você vai acabar não aprendendo, isso vai virar um estresse para você. Agora, quando você associa com outra coisa, que é mais fácil de você lembrar, aí vai facilitar muito. Lembre daquele exemplo que eu dei do número de telefone. Como que eu gravo o número de telefone? Eu associo com o movimento que eu faço no teclado, né? Então, assim, o meu número, eu sei qual é o movimento certinho que eu faço. Então, em vez de eu gravar o número, eu gravo o movimento. Para mim é muito mais fácil gravar o movimento. Então, assim, eu gravo o telefone rapidamente. Se você está aprendendo, tipo, hiragana. A gente está na semana do hiragana. Eu estou aprendendo a letra A. Eu vou pegar uma palavra que comece com a letra A no idioma e
eu vou lembrar, ó, essa palavra se escreve assim. Ok, eu vou associar não aquela letra com o A, mas assim, o A com aquela palavra. E aí vai vir na minha mente. Eu faço muito isso, tá? Então essa questão da assimilação, associação é muito importante para você estar aprendendo. Principalmente vocabulários, coisas assim que você tem que gravar, tá? Porque muitas vezes a gramática a gente não grava, né? A gente tem que entender porque vários modos. Mas para gravar, isso daí é um ótimo método, ok? Gente, vamos lá então para o terceiro passo, para que eu não fuja aqui. E o que tinha travado aí, então depois vai estar gravado aí no perfil, dá uma assistida aí que eu acabei de responder a sua pergunta, beleza? Essa pergunta, seu comentário, né? Então, gente, ó, terceiro passo. O terceiro passo do primeiro passo para você aprender o idioma, que é o quê? Busca uma fonte, né? Busca uma fonte de material e também um método que você queira prosseguir. Esse item aqui é muito interessante porque assim, eu não ligava muito para isso. Porque eu achava assim, tem tanto material aí na internet, por que tipo, isso daí é fácil de encontrar. Só que depois que eu comecei a pesquisar, participar dos grupos que eu participo no Facebook, aqui no Instagram, converso com algumas pessoas, né? Eu vi que isso é uma dificuldade muito comum. As pessoas, assim, elas entendem que tem muito conteúdo na internet, só que elas não querem pegar qualquer conteúdo, elas querem pegar um conteúdo que seja confiável. E isso daí, você vê muito nesses grupos de idioma no Facebook, lá o comentário, gente, me indica um livro, me indica um canal, me indica alguma coisa para eu aprender tal idioma. O pessoal pede indicação, sendo que eles conseguiriam ir ali no Google, no YouTube, achar esse material rapidamente. Eles pedem indicação porque eles não querem pegar qualquer coisa, porque eles entendem que pode ser um material ruim, pode ser um material bom, então eles preferem que outras pessoas sugiram isso. Por isso que eu coloquei esse ponto aqui, porque eu acho muito importante, porque você pode ter todas as metas definidas, você pode ter todas as decisões internas feitas, decididas, mas se você não tiver material, não tiver um método, você não vai para lugar nenhum. Você só vai estar uma pessoa bem decidida ali, você vai estar ali focada, só que não vai avançar, porque você não tem material para avançar, né? Então, gente, eu deixei esse terceiro ponto aqui, tá? Que eu acho ser muito importante. Então, ó, lembrem, decisão interna, decida o motivo de você querer aprender o idioma. Meta de longo prazo, né? Decisão interna e meta de longo prazo. Planejamento e meta de curto prazo. E por último, encontre um material e uma metodologia a seguir. Tá? Esse daí são os 3 passos para a gente começar a estudar um idioma. Eu tenho aqui uma novidade muito boa para vocês. Aqui no Saiu Falando, a gente está no início ainda, mas a gente já está elaborando alguns materiais para vocês, tá? Então a gente está elaborando aí uma planilha de planejamento de estudo, a gente está elaborando materiais de inglês e japonês, porém assim, a gente está no processo ali de tentar encontrar uma melhor maneira de apresentar isso, tá? Então eu não consigo prometer que semana que vem, amanhã vai estar disponível. Mas em breve vai estar disponível para vocês. E quando sair, pode ter certeza que é um melhor material que vocês vão ter para seguir, tá? Então, aguardem um pouco, tá? Porque vai valer a pena, beleza? Vamos para a segunda pergunta aqui. Então, a segunda pergunta, que é qual o melhor método? Qual o melhor método para aprender? Eu comentei agora que você tem que encontrar um método. E qual que é o melhor para aprender? É uma pergunta polêmica, porque cada curso tem um método. Porque se todo mundo seguisse o mesmo método, não ia ter sentido em ter vários cursos. Concorda? E sinceramente, eu estou aqui apresentando que, assim, eu estou falando, Yudi, eu tenho a opinião de que não existe um método perfeito, tá? Não existe um método 100%. Então, tem gente que... O que existe é o seguinte, a pessoa que se adapta àquele método. Quando eu dava aula, eu dei aula num curso que tinha um método que, pra mim, era muito bom. É muito bom, né? Porque não mudou. Mas tinha gente que não se adaptava. O pessoal falava, é só repetir, não vou aprender assim. Mas, cara, isso é a base. Eu acredito nisso. Era um método muito bom, que eu gostava. Que eu gosto, aliás, né? Mas tem gente que não. E tem métodos que eu vejo aí na internet, que eu sigo bastante pessoas que ensinam idiomas, estou sempre em contato ali,
que eu falo, putz, esse método não serve para mim, eu não gosto desse método. Mas o cara tem tipo milhões de alunos. E aí? É o método dele que é ruim? É o método do curso que eu dava aula que era ruim ou bom? Isso é da pessoa, tá, gente? Por isso que eu falo, não existe o método perfeito. Não existe. O que existe é esses 3 pontos que eu vou falar aqui agora para você. Se você fizer esses 3 pontos, independente do método que você seguir, você vai ter um desenvolvimento de sucesso, tá? Então vamos lá, ó. Vocês estão notando que eu tô 3, tudo é 3, né? A primeira também era 3, agora também é 3. Mas vamos lá, os 3 pontos aqui. Independente do método, vamos lá. Ó. Primeiro ponto, frequência. Você tem que ter uma frequência de estudo, tá? Então assim, não adianta você estudar hoje e só estudar daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, daqui a tantos dias. Não, é frequência. Estudou hoje, vai estudar amanhã, vai estudar amanhã, vai estudar depois de amanhã e por aí vai, diariamente. Yudi, eu tenho que estudar todo dia. Preferencialmente sim. Se você quer aprender, estude todo dia. Yudi, mas todo dia é muito puxado. Beleza, então assim, estuda 4 dias, folga 1. Estuda 3 dias, folga 1. Tá? Mas cria essa frequência, que frequência vira hábito, né? Vira hábito. Depois que virar hábito, você não vai mais reclamar de tô muito cansado, não. Porque se você não fizer, você vai se sentir mal. Depois que virar o hábito, você vai decolar, porque você vai fazer, você pode chegar o mais cansado possível. Que se você criou esse hábito, você começou a estudar, cara, você vai desenvolver, independente do seu cansaço, independente de qualquer coisa, tá? Então, gente, ó, frequência, primeiro ponto. Segundo ponto, prática. Prática. Por que prática? Gente, minha experiência, quem não pratica acaba tendo um medo, uma vergonha que persiste no tempo. Quantas pessoas você conhece que fala, eu entendi que a pessoa falou, eu entendi, mas eu não sei responder, não consigo responder. E isso é por quê? Porque ela não sabe responder ou simplesmente por causa da barreira do medo, a barreira da vergonha? E como que eu vou quebrar essas barreiras? É praticando, gente. Você tem que praticar. E quando que eu vou praticar? Frequentemente. Ó, tá vendo? Uma coisa está ligada à outra. Então, eu tenho que estudar frequentemente e tenho que praticar também. Como que vai ser a prática? Você pode praticar falando, ouvindo, lendo, respirando, né? Como que vai respirar o idioma, eu não sei, mas você pratica de qualquer jeito. Então, assim, pega um texto, lê em voz alta, né? Ouve um vídeo e meio que conversa, nem que seja com a parede, mas pratica. Pratica, porque se você não praticar, de nada vai adiantar. Você pode entender tudo que a pessoa falar para você. Se você não conseguir falar de volta, né? Você não conseguir devolver esse conteúdo, a pessoa vai pensar que você não entendeu nada. E o que adiantou 5, 10 anos de estudo se você não conseguiu produzir isso? Tá? Então, desde o dia 1, pratique. Vocês sabem, eu tenho comentado, eu tenho colocado bastante coisa aqui sobre meus estudos de idioma, que eu estou fazendo alemão. Né? Estou estudando alemão, voltei a estudar alemão, porque muito tempo atrás eu já estudava. E assim, eu moro sozinho, então o que eu faço? Eu começo a falar aqui em alemão, sozinho. Eu pego as frases aqui do curso e começo a repetir, gravo. Aí eu mesmo identifico, cara, o som não está parecido. E eu vou praticando, sozinho, entendeu? Então, gente, ó, esse é um ponto muito importante, prática. E o terceiro que eu separei aqui, que é curiosidade, tá? Então, assim, tenha curiosidade para aprender o idioma. Porque se você está fazendo um método, um curso ali, e se você só segue aquilo ali, de início, ok. Mas depois que você chega num certo nível, se você só tem aquilo ali, você vai acabar se limitando. E quando você se limita, você não desenvolve, tá? Então, assim, depois que você pegou um certo domínio do idioma, você está praticando, tenha curiosidade de procurar coisa fora. Vai num blog, a internet está aí, papai Google. Bota ali, sei lá, no meu caso, que eu estou estudando alemão, boto lá Deutsche Welle, que é a TV alemã. Aí tem tipo um site do Globo, né? Tem em alemão.
Aí tu pega lá uma reportagem, começa a tentar ler, pesquisa sobre músicas e por aí vai, tenha curiosidade. Então, assim, independente do método, esses são os 3 pontos que eu acredito muito, tá? Então, ó, frequência, prática e curiosidade. Beleza? Com esses 3 pontos, independente, você vai aprender, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. Gente, teve um acidente aqui. O meu mouse caiu aqui, que eu estava vendo a minha cola. Vamos ver se está funcionando agora. Ok. Bom, terceira pergunta aqui que eu separei, ó. Como estudar sozinho? Essa daqui é... Ainda mais nesse momento que nós vivemos agora, né? Estudar sozinho está sendo uma realidade para muitas pessoas. E ainda mais, tipo, um estudo de idioma é muito difícil de estudar sozinho. Mas eu já dei várias dicas aqui de como fazer isso, né? Basta você seguir. Eu vou destacar aqui, ó, 3 pontos, novamente, porque eu separei tudo 3 pontos para facilitar, para como você consegue estudar sozinho, tá? Primeiro ponto, conteúdo. Tenha o conteúdo para estudar. Vocês estão notando? Ó, o que é esse conteúdo? É aquele materiais que eu falei lá na primeira pergunta, né? Então, assim, tenha o livro para você estudar, tenha um canal no YouTube para você seguir e assistir, tenha uma metodologia que você vai praticar, tenha tudo isso. Então, ó, conteúdo. Tenha o conteúdo. Segundo, planejamento. Quando a gente está em casa, surge coisas para a gente fazer, assim, do chão, né? Ainda mais para quem tem filho, quem tem, sei lá, pet, né? Surge coisas, assim, do chão. Então, quebrou alguma coisa, você tem que limpar, derramou ali, você tem que limpar, tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que lavar louça, roupa. E acaba que no final do dia você vê, cara, eu não fiz nada hoje. Então, assim, planeje seu dia. Não, desse horário aqui até esse horário aqui, a não ser que a casa esteja pegando fogo, a não ser que meu filho esteja chorando, morrendo, eu vou estudar. Isso pode ser 30 minutos, tá? 30 minutinhos. Começa com 30 minutos, depois você evolui para 1 hora. E tenha essa consistência. Porque quando você tem planejamento, você consegue ter frequência e você consegue ter suas metas. Porque dentro do seu planejamento você vai colocar lá. Então, se você colocar que vai estudar todo dia naquele horário, olha a frequência aí. E no planejamento você coloca lá, hoje eu vou estudar 10 novos vocabulários. Olha aí a meta de curto prazo. Tá vendo, gente? Aprender o idioma tá tudo assim entrelaçado. Basta a gente ter essa percepção, tá? E o último, como que eu vou aprender sozinho? Praticando, eu acabei de falar, gente, aqui, ó. Eu sozinho, eu tô aqui, ó, não tem ninguém, né, aqui. Ninguém, eu tô falando, tá ecoando. Mas quando eu tô estudando alemão, eu tô falando, sozinho, com a parede, com o espelho aqui. Aí eu digo, mas como que eu vou saber se eu tô falando certo? Grava. Tu tem o celular. Eu ia mostrar o celular, mas meu celular que tá me gravando, então não dá. Mas assim, grava você falando, né? Grava você falando. E aí, depois, você ouve. Aí, provavelmente, você vai estar assistindo alguma coisa ali. Aí você faz uma comparação. Cara, eu tô falando igual ao professor aqui? Não, tá muito diferente. Uma coisa é certa. Tipo, provavelmente, o professor tá certo, tá? Então, se você viu que está muito diferente entre a sua pronúncia do seu professor, tenta melhorar, tenta igualar igual do professor, tá? Então, assim, ó, 3 pontos para você estudar sozinho. Não falei muito, porque eu já detalhei nas perguntas anteriores. Senão a gente vai ficar aqui pro resto da noite e hoje é sexta-feira. Eu sei que todo mundo aí tá querendo descansar, quer estudar, quer montar o planejamento. Então, ó, vou resumir bem, ó. Então, ó, para estudar sozinho, você precisa ter conteúdo, você precisa se planejar e você precisa praticar, ok? Vamos para a próxima aqui? Deixa eu ver. Isso aí. Deixa eu botar a próxima pergunta aqui. Gente, vocês estão conseguindo ver as perguntas aí? Tá aparecendo aí? A pergunta que a Roberta me fez aqui, porque a Roberta trabalha junto comigo, tá, gente? Para vocês que não sabem, ela é minha esposa e está trabalhando aí junto comigo. Isso que eu pedi para ela fazer. Então, gente, ó, pergunta 4. Não tenho com quem praticar, como que eu faço? Beleza, comecei a estudar. Estou estudando sozinho. No meu caso, estou estudando sozinho. Com quem que eu vou praticar alemão? Eis a pergunta. Essa pergunta, tipo, eu tô, né, é a minha situação aqui. Só que
eu tenho uma visão um pouco diferente, porque assim, eu não tenho com quem praticar. Realmente, aqui na minha volta não tem ninguém. Provavelmente no meu trabalho também não tenho ninguém que fala alemão, ou conhecidos aqui onde que eu estou morando, não tenho. Não sei nem se existe curso de alemão aqui, deve existir, né? Mas... aparece só para quem pergunta as dúvidas? Entendi. Então, gente, anotem aí as dúvidas aí, tá? Eu pensei que estava aparecendo aqui, mas se é só para quem pergunta, ok. Então, como que eu vou praticar, mesmo estando sozinho? Gente, internet, Google tá aí para isso, Facebook tá aí para isso. Vocês já procuraram? Eu aposto que no Facebook vocês seguem um monte de página. Um monte. E se você parar para notar, às vezes essas páginas são de besteira. Coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Mas se você pesquisar lá no lugar de página lá, você vai ver que tem páginas do idioma que você quer aprender. Tem página de japonês, tem página de inglês, tem página de alemão, tem página de tudo isso. No Facebook tem muita gente que aprende o mesmo idioma que você. E basta você entrar lá e começar a fazer uns comentários lá que muita gente vai te responder. Tá bom? Então, temos aí Facebook, no Instagram também tem. Manda direct lá pro pessoal lá que tá aqui do mesmo idioma, que comenta nos posts desses professores, que você vai criar contatos aí para praticar. Yudi, mas por mensagem não é a mesma coisa do que falar. Gente, o WhatsApp, hoje atualizou o WhatsApp, você consegue fazer ligações até pelo computador. Antes não dava, mas a partir de hoje está dando. Eu fiz agora há pouco. Temos Skype, temos Zoom, temos Google Meet, tem inúmeras modalidades de você fazer um call aí, tá? Então assim, eu só quero deixar aqui novamente três modos de se estudar, tá? E vai ser bem rápido para não prolongar. Então, você quer estudar sozinho, né? Desculpa, você quer praticar sozinho, quer praticar audição, como que eu vou fazer? Música, série no idioma que você está estudando, né? Então, 2 modos que você no YouTube você encontra, no Netflix, Spotify e por aí vai. Então, quero treinar audição, música e série no idioma. Quero treinar minha leitura, sites, blogs, livros. No Kindle do Amazon você consegue comprar livros em outros idiomas. Agora eu quero praticar 2 coisas ao mesmo tempo. Como que eu faço? Audição e leitura. Bota uma série no Netflix legendada no idioma que você está aprendendo e com áudio no idioma. Então você está ali ouvindo e lendo, está praticando os 2, né? Muito bom. E para praticar a fala, né? A fala. Eu acabei de falar sobre esses grupos. Então, acabei de te dar aí 3, 4 dicas aí de como treinar todos os seus sentidos, né? A questão é, basta você querer, basta você correr atrás. Hoje, devido à internet, a gente consegue fazer muitas coisas mais facilmente. Só deixo aqui um ponto de atenção, tá, gente? Antes de vocês compartilharem o contato de vocês, tomem cuidado, tá? Porque nesses grupos aí existem pessoas muito loucas, né? E a gente nunca sabe, né? Então, dá uma pesquisada, dá uma conversada antes no Facebook ali, né? Vê se a pessoa é confiável, né? Tá aí, né? Bem aí. E aí você passa aí o seu contato para conversar, eu acho que por voz, né? Então, só esse cuidado. Bom, gente, pro último, porque já passamos de 30 minutos e eu não quero prolongar mais. Deixa eu ver aqui. Última pergunta. Não tenho tempo de estudar, o que eu faço? Meu Deus, essa pergunta apareceu muito. E eu já respondi, por isso que eu não vou me prolongar aqui. Aí eu já vou finalizar. Para quem está entrando agora na live, eu sugiro e eu quero muito que vocês assistam desde o início, porque vocês vão entender uma explicação um pouco mais detalhada, né? Então, assim, para você que entrou agora, no meio da live, depois assiste do início. Tá? Não é muito longo, meia hora. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas assim, para não deixar essa pergunta em aberto, eu vou destacar aqui uma questão, né? Para resumir, planeje, crie seu planejamento. Pode ser um planejamento semanal, mensal, diário. Seu celular tem calendário, você consegue no seu celular planejar ali. Você consegue, tem vários aplicativos. Tem coisa nativa do celular, você consegue no computador.
hoje, uma seguidora, né? Não sei se ela está assistindo, mas assim, uma seguidora minha me indicou o Nonius. O Nonius, ó. O Nonius é um software que eu uso aqui, mas é Notion. Eu usava antes o OneNote da Microsoft, agora eu estou usando esse Notion. Cara, é muito bom que você consegue se planejar. Eu tô ainda aprendendo ali, mas eu sei que você consegue se planejar legal ali. Então assim, ó, não tem desculpas para você não conseguir se planejar. E só tem. E aí, depois que você planejar o seu dia, você vai falar: nossa, quanto tempo que eu tenho, né? Você acha que não tem, mas você tem. Você gasta muito tempo no seu celular. Depois entra aí no Facebook, no Instagram, e vê quanto tempo que você fica no seu celular. A não ser que você use assim, que nem eu, que eu tô aqui sempre trabalhando, procurando conteúdo para postar. A não ser que você trabalhe, né? Com isso, aliás, eu trabalho com outra coisa, né? Eu faço isso daqui no meu tempo vago, né? Mas assim, eu acabo ficando bastante tempo também no meu tempo vago. Então assim, mas se você só vê besteira, cara, corta isso, começa a focar, tá? Porque se você focar, você vai descobrir que você tem muito tempo, muito tempo. Dá uma cortada um pouco na televisão, dá uma notada aí, uma cortada aí no Netflix, assiste um episódio em vez de uma temporada, e aí você vai descobrir que tem muito tempo, tá, gente? Então, ó, vocês viram que eu não prolonguei muito. Foram 5 questões que eu separei para hoje, tá? Porque ó, já estão batendo aí 40 minutos. E eu acredito que essas respostas vão ajudar vocês a darem o primeiro passo aí no idioma, tá? Estamos finalizando agora a semana do Hiragana. Hoje saiu os últimos posts. Semana que vem será a semana de quê, hein? Vamos deixar aí esse ar de mistério aí. Continue acompanhando a gente. E em breve eu volto aí com mais novidades. Semana que vem talvez tenha mais lives. O que vocês acham? Se vocês quiserem, compartilhem. Gente, eu preciso de feedback de vocês. Me mandem lá quando eu abro aqueles question box lá. Manda lá perguntas, comentários, manda direct, manda o que for, gente. Eu preciso de feedback. Porque se ninguém me fala nada, eu vou continuar achando que eu estou no caminho certo e vou postando. Mas se vocês querem qualquer coisa, me avisa. Eu vou estar conversando com vocês, eu vou estar ouvindo vocês, tá bom? Então, gente, ó, bom final de dia aí no Brasil, né? Aqui tá final de noite, mas... E bom final de semana. Tamo junto, hein? Até a próxima.